Bom dia! Lembramos todos que estamos estudando relações, espero. Relações 2, relações, ok? E a construção mais interessante que a gente viu na última aula foi de conjunto quociente. A gente tinha encontrado essa mesma ideia no contexto de grupos. Aqui o contexto é bem mais simples, porque eu não preciso me preocupar com operações. E a gente viu essa ideia sobre relações de equivalência, que relação de equivalência e partição é praticamente a mesma coisa, só muda as roupas. Não vi ninguém fazer essa coisinha aqui e precisamos fazer isso. Não sei porque não está funcionando minha caneta. Ah, acho que. Eu sei por quê. Ok. Acho que tô. Ok. Pronto. Então, essa coisinha que o processo de ir de uma partição no A e uma. Essas duas operações são uma inversa da outra. Ok? Eu mudei pouco a notação, botei esse quadradinho aqui para representar o buraco. Então a ideia é que você bota aqui uma partição e a minhoca dessa partição vai acabar sendo a correspondente à relação de equivalência. E aqui você bota uma relação e isso vai acabar virando a partição. Não é nesse aqui, não? Qual é? Esse que você botou embaixo? Esse é o exercício. Estou falando de quê? Para provar que essa definição e essa Demonstrar. definição. É porque o que acontece aqui? Você começa com uma partição, você solicita a correspondente, entre aspas, porque ainda não sabemos que é correspondente à relação de equivalência, e agora que você tem uma relação de equivalência, solicita a correspondente partição dela. Estou usando é melhor usar um símbolo mais assim, com letras, tipo tu part ou, sei lá, tu relec, sei lá. Mas eu deveria só aplicar a definição de um e depois a definição do outro. Você aplica, você faz a ida e a volta, certo? A ida e a volta. E aí os nomes que eu tenho agora para ida é esse nome estranho e para volta é esse nome estranho, certo? Aqui, se você conseguir isso, você vai mostrar que começando, você vai mostrar que essa coisa é identidade. Para essa parte você vai demonstrar que essa é uma identidade. Sim, Yasmin. Eu tentei fazer, só que eu tive dificuldade em fazer muito pouco. O que seria X pertencer a esse caligrafo? A partição. Seria melhor, ok, se você quiser usar um X para não se confundir, use um maiúsculo. Seria uma parte da partição. A única coisa que você sabe é que, sendo partição essa coisa, satisfaz tudo isso aqui. Então, por exemplo, você sabe que se o X pertence a uma partição A, então, sei lá, o X não é o vazio, por causa dessa regrinha aqui. É essa a definição que você tem de partição. Então, você sabe que o A caligráfico é uma partição, é só isso. Uma relação de equivalência. Para o Davi. O que significa a relação? Está aqui a definição. Mas aí você falou isso em relação à função com A, entendeu? Esse é com A, mas a minhoca sem o Azinho embaixo. Não significa nada, é um simbolozinho que eu estou usando cada vez que quero usar, assim, não pensar num novo símbolo. Da mesma maneira que o X, qual inteiro X, sei lá. Estou usando a minhoca como simbolozinho comum para representar relações. Aqui não parece minhoca. Peraí. Está falando aqui? Isso. Então, nesse caso, a única coisa que você sabe sobre isso é com relação de equivalência. Então, para essa parte, você sabe que é uma relação de equivalência. Toda outra coisa foi definida. Faz sentido? Eu não sei por quê. Porque essa coisa aqui foi definida. Seria essa aqui. Então, para essa parte, essa definição aqui é relevante. Você começa com uma minhoca, não sabe nada mais do que ela é uma relação de equivalência. Agora, as outras construções que aparecem aqui estão aqui e aqui. Cadê? Aqui. Ok. É melhor, ok, se você está confundindo com as minhocas, é melhor aqui dar os outros nomes. Ok, dá esses nomes aqui. Sei lá, vamos lá, tu ecrel, e essa seria tu partition. Ok? E agora o que você precisa mostrar é que o tu ecrel do tu partition é a identidade e vice-versa. E a outra direção. Quero falar sobre uns confortos que temos notacionais. Então, isso seria só notação ainda. Porque ninguém merece desenhar tanta coisa se ele consegue escapar isso só falando uma palavrinha. Então, por exemplo,
se eu falar que a minha relação é reflexiva, então vamos ver o que eu ganho de conforto. Vou enfatizar isso, confortos. É com N ou com M? Conforto é com ele. N, ok. Confortos. Buguei. Então, se eu sei que a R é reflexiva, então cada vez que eu quero desenhar, se eu quero definir uma R, ou sei lá, falar sobre ela e ver o diagrama dela, vamos ter, tem uns bichinhos aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. Basta eu falar quem relaciona com quem outro, certo? Normalmente eu deveria botar tudo isso, certo? Mas pelo fato que eu falei que ela é reflexiva, todas essas coisas aqui, que era para ter, mas eu não quero desenhar, não é questão que não estão lá, é questão que eu posso inferir isso a partir da propriedade que eu escolhi adicionar na minha relação. Então, pelo fato que ela é... Será que eu consigo? Pelo fato que ela é reflexiva, eu não vou desenhar essas setas, vou desenhar só as outras. Talvez tenha uma setinha assim. Talvez tenha de 5 para 3 e de 3 para 4. Talvez sim, de 5 para 4. Faz sentido? Sim. Como a gente chama esse desenho? Diagrama interno da relação. Diagrama interno. A mesma coisa que a gente fala de funções. E nesse caso, obviamente, estou referindo a uma relação, endo-relação, certo? Do A para A, de A para A. Porque senão eu deveria ter duas cópias e tudo mais. Tudo que eu vou falar sobre esses confortos tem a ver com relações binárias, ou seja, num certo A, ou seja, relações de A para A. E você não colocou a bola para não enviesar e a gente achar que faz função. Estou falando com a bola. Você fez um quadrado e não um círculo. Não, você faz um círculo. Ah, tá, ok, tudo feito. Ah, Ok. Percebi que quando eu faço ciclo, eu estou perdendo aqui muito terreno. Terreno é caro de pixels, então não quero perder. Ok, faz sentido esse conforto? Então, vou só escrever o resto e, como eu falei, seja R reflexiva definida pelo diagrama tal, você sabe qual é R, você sabe que o 4 relaciona com 4 sem eu precisar escrever essa coisa, ok? Agora, vocês podem imaginar qual seria o conforto que eu posso ter se, por acaso, eu sei que a minha relação é simétrica. Alguém quer chutar? Quero mãos, sem gritar. Bora, Breno. Pode apagar o quê? Quero algo melhor. Tem alguma ideia? Faz sentido o que eu estou falando? Quando tem duas, eu vou me preocupar só botar uma das duas. Quero salvar muito mão de vaca. Salvar mais pixels ainda. André? Sempre que você tem, a gente sabe que você acabou o plano também. Aham. E também sabe que vai ter uma seta indo para si mesmo, então você pode apagar tudo. Apagar tudo não, né? Não, apagar tudo não, você pode deixar só a setinha entre um e outro e tirar essa setinha simples também. Peraí, não, assim, de onde que eu vou tirar a cinza? Não entendi. Porque, de onde você tirou que o um relaciona com um? Inclusive, eu deveria... ok, não pensei nisso antes, eu deveria ter pensado nisso antes. Por quê? Porque quero copiar esse simbolozinho no jeito que está agora. Na verdade, aqui eu já tinha botado essa, eu lembro, ou não? Tinha. Um segundo. Ok, e aqui tenho essa então. Vamos lá. A ideia de Breno foi boa, só quero conseguir mais uns pixels. Heitor? A gente pode tirar a ponta da flechinha. Exatamente. Eu vou desenhar só linhas entre essas coisas. Então, nesse caso, eu ia desenhar o quê? Então, nesse caso, eu ia fazer o que ia ficar... Vamos lá. Ia apagar efetivamente essa, como o Breno sugeriu, mas ainda mais, eu ia... Na verdade, já que não estou apagando... Ok, vai ser... Sim, vou cinzar essas coisas. Vou cinzar tudo isso aqui. Espero que eu peguei bem. Não. Ok, entendi. Isso deveria ser duas coisas. Então, essa coisa vai ser
a coisa que eu vou desenhar, essa coisa aqui é implícita, junto com a volta dela, certo? Então isso eu vou fazer em tudo. Ok. Na verdade não, desculpa aqui. Ok. Vai acabar sendo mais rápido eu desenhar tudo com cinza, olhando para isso. Sim. Se ela simétrica. Então, eu vou precisar, cuidado, eu vou precisar essas coisinhas. Opa, isso não vai ser cinza, vai ser normal. Porque simétrica não está dizendo nada para mim se o A relaciona com A mesmo. Então isso, mas elas perderam a cabeça delas, certo? Como é? Mas ele tá fazendo isso. Então eu vou fazer isso, essa é a minha ideia. Então aqui vai ter cinza essa cabeça e toda essa setinha de volta, implícita. E tem algo mais? Tenho sim, essa cabeça aqui que eu vou botar agora a seta. E não, ela não. Espera aí. Tá faltando, na verdade, sim, porque eu tô me baseando nesse. Não deveria fazer isso, estou me baseando nessa inicial. Deveria dar um outro exemplo do que está acontecendo aqui, em vez de pegar a mesma. Mas então a ideia é. Ok, vocês entenderam a ideia. Então, como vou fazer isso? Vou botar essas e vou falar, ok. Aqui, uma coisa relaciona 1 ou 2 e o 5 com 3. E acabou, por exemplo. Ok? O que está implícito aqui? Está implícita essa setinha e essa. Está implícita essa cabecinha e essa seta. Faz sentido? Ok. E finalmente, se por acaso minha RE, minha relação é transitiva, o que eu posso ganhar? Minha pergunta vai ser essa. Em 1 minuto, que eu vou desenhar umas coisinhas aqui. Então, na verdade, vou apagar tudo de novo e vou botar coisas. Quem tem uma ideia sobre qual seria a economia, o conforto que tem aqui, se é transitiva? Fale, Olivia. Você ganha a composição do qualquer seta, você ganha um caminho. Se você tem um caminho, você ganha. Se você tem o início e o final, você ganha qualquer seta do início para o final. Então, por exemplo, aqui, o que eu não ia desenhar? Não, essa eu desenharia. Do 5 para 4, exatamente. Ok. Então, aqui, posso só escrever essa coisa. Se eu escrever, por exemplo, vou dar um outro exemplo, ok? Uma de 5 para 3, uma de 3 para 4 e uma de 4 para 2, ok? E talvez, sei lá, essa tá assim, não sei. Mas nesse caso, o que eu ganho de implícito? Implícita é essa, implícita é essa, ainda mais de baixo para cima, de 5 para 2, certo? Concordamos todos? Ok. E o que eu ganho, mais uma pergunta, se minha relação eu sei que ela é reflexiva, ela é uma relação de equivalência, então ela é reflexiva, simétrica e transitiva. Questão de conforto. Ideias? Tem a ver com a coisa que falei no primeiro minuto da aula. Sim, André. Uma mistura com cidade com simetria. Você tem essas composições, só que você não vai colocar a cabeça da setinha. Na verdade, melhor ainda, em vez de, vamos dizer que eu tinha, sei lá, essa assim, essa assim, essa assim, essa assim, as reflexividades aqui, tudo isso, e essa assim, blá blá blá, e vamos dizer que essas duas também estavam assim, vamos dizer que tem um 6 aqui solto, ok? Que tinha a sua reflexividade dele. Como vou desenhar essa coisa? Vou desenhar a partição, só as linhas da partição, que vai acabar sendo muito mais legível, muito mais fácil. E vai gastar menos tinta também. Vou fazer o quê? Vou falar ok. Então é assim e assim. Acabou. Essa é uma relação de que vale. Sim, é aquela que eu falei, certo? Bem, então posso falar, seja aí uma relação de equivalência, o diagrama interno dela é esse aqui. Você vai entender qual é. Ok, alguma dúvida? Não. Vamos lá. Uma construção das mais importantes para relações
em as construções de fechos. Então, já estou falando sobre construções aqui, deveria ter escrito isso aqui. Mais construções, porque a gente já viu umas construções assim. Então, são os fechos agora. E tem mais que um fecho, eu vou começar dando um exemplo. Considere essa R, essa relação, definida por esse diagraminha que eu dei lá. Todo mundo entendeu qual é a relação? Se eu perguntar se o 7 relaciona com 8, a resposta é... Não. E se o 7 relaciona com 6? Também não. Mas se o 6 relaciona com 7, ok? Essa relação. E o que eu quero fazer aqui é focar numa certa propriedade daquela lista que a gente tem. Vamos pegar a simetria. A, espaço, simetria. Então, a pergunta seria, por algum motivo, eu acho legal as relações simétricas. E eu começo com essa relação aqui e eu posso já observar que ela não é simétrica. Isso significa que se eu quero obrigatoriamente chegar numa simétrica a partir dessa relação R, ela não serve. Eu vou precisar melhorar ela em algum sentido para ela virar simétrica. Aí o processo que eu vou descrever vai lembrar algo para vocês. Vocês vão falar para mim qual é o nome disso, porque eu vou perguntar se por acaso a relação é simétrica. A resposta é não. E agora posso e devo solicitar qual o motivo que ela não é simétrica. Quais são as testemunhas disso? A simetria está dizendo que para cada relacionamento de A para B, eu preciso ter um relacionamento de B para A. Então, aqui, quais são os testemunhas que, graças a quais, ou culpa de quais, ela não é simétrica? Yasmin? Ok. Depende se o 5,8 é... Depende como a gente entende minha pergunta. Pelo fato que o 5 relaciona com 8, está faltando alguém, certo? Quem está faltando? Então, faria sentido talvez desenhar, sei lá, com uma cor. Vou desenhar com essa cor aqui, amarela. Graças a essa aqui, poderia só mudar a cor dela, percebi isso agora. Então, graças a essa coisinha aqui, está faltando, eu vou enfatizar isso com uma outra cor, sei lá, vermelho. Está faltando, vou usar assim. Está faltando essa aqui. Concordamos? Então, quando eu falo com a testemunha, você poderia responder 5,8, porque parece que ele está dando problema, ou a ausência de 8,5. Okay? Tem outro? O 6,7 precisa ser adicionado aqui. Eu vou desistir já essa coisa de coisas pontilhadas. Então, essa coisa aqui deveria ficar assim, e essa coisa deveria ficar assim. Algo mais? Acho que não. De quem? Por quê? Não tem motivo nenhum adicionar ela. Seria lixo aqui. Ok? Esse é o ponto. Apreciar o que significa lixo nesse contexto. Se adicionar essa coisa aqui, ela chegou do nada, não tem nenhuma justificativa, ninguém sentiu falta dela. Mas, das outras que a gente adicionou a simetria, a espaço-simetria, que eu estou querendo garantir aqui, sentiu falta delas. Então, não vou adicionar lixo, apenas a coisa necessária que está sendo obrigada pela relação que estou pensando. E agora vou perguntar novamente, será que ela é simétrica? Sim. Quantos dias você acha que pode demorar esse processo? Se cada dia estou fazendo uma pergunta e melhoro a partir da minha pergunta. Se eu estou perguntando quais são os motivos que ela não é legal, e cada dia que eu estou percebendo os motivos, eu conserto os motivos. E no próximo dia, eu estou olhando na coisa que eu tenho na minha mesa. Então, no primeiro dia, minha mesa estava assim. Eu fiz isso no dia 0. E agora cheguei no dia 1, na minha mesa tenho essa. Quantos dias pode demorar esse processo até chegar numa relação que de fato é simétrica? Olivia? Tantas quanto as certinhas que não tem a volta?
Quantos? Peraí, por acaso essa aqui é simétrica? Direita? Sim. É. Então aqui eu gastei um dia. Ah, tá, ok. Um segundo. Não, vou falar isso no momento porque é importante. Nessa metáfora de dias, cada dia eu estou perguntando por que ela não é simétrica e eu corrijo todos os problemas que tem no dia. Então aqui ela não era simétrica, eu tinha 3 coisas para corrigir. Então no próximo dia eu adicionei essas. E agora que ela está na minha mesa, pergunto novamente, será que ela é simétrica? Ela é simétrica? É. Ok. Quantos dias parece que seria o máximo para demorar para fazer isso? Um dia, certo? Porque qual seria o possível motivo de precisar mais um dia? Sim, aqui não vai acontecer, mas essas novas setas podem acabar sendo testemunhas para novos problemas. Só que na propriedade que estou pensando, que seria a simetria, isso não tem como acontecer, obviamente, ok? Beleza, então no máximo de um dia eu consigo a simetria. Se minha preocupação era, eu consigo fazer isso no mesmo, eu acho. Vamos lá, se minha preocupação era a reflexividade. Agora, eu não acho legais as simétricas, eu acho legais as reflexivas. E eu acho que consigo fazer algo aqui assim. Vou abusar o mesmo desenho. Ah, ok, tá. O que eu vou adicionar aqui então? A pergunta que eu vou fazer nesse primeiro dia é: será que por acaso ela é reflexiva? Ela é? Ela não é? Então o que eu preciso fazer? Certo, a pergunta é quais aqui da mãos? Débora, o 3, o 7 e 8, setas de onde para onde? Tá falando? Deles mesmo, muito bem. Esse que é redemoinhos que chama, eu acho. Ok, e agora que foram novas setas adicionadas? A um também não tem, bem. E agora que novas setas foram adicionadas, eu vou perguntar, será que por acaso é reflexiva? Quantos dias seria o máximo para esse processo demorar? Um dia, muito bem. Então vamos no caso mais interessante aqui, que seria um dos mais interessantes, na verdade. Começo com a mesma coisa aqui. Mas agora quero falar do... Então, vamos lá. Eu dei o nome aqui, mas não falei algo. Então, esse seria o fecho simétrico, o primeiro. E esse seria o fecho reflexivo. E agora quero falar do fecho transitivo, obviamente. E vamos lá. Vou perguntar, será por acaso que ela é transitiva? Não. Então a pergunta é culpa de quem? Quem é a ausência de quem? Vamos botar a culpa no ausente. Mas quero saber por que ele é ausente. Então vou querer saber quem obriga quem a aparecer. Mãos. Mais mãos. Agora eu estou interessado por algum motivo em transitivas. Não estou nem aí sobre reflexividade e simetria. Quero transitiva. A pergunta é o que eu vou fazer no primeiro dia. Rian, fale no formato seguinte. Por causa dessa e dessa, você vai adicionar tal. Certo? Então vamos lá. Por causa do 5, 8 e do 8 para 6, precisar adicionar essa aqui. Vou adicionar. Ok. Mais. Peraí, por causa de quem? Tu já está errando aqui. Porque a tua propriedade não fala, dada 3 coisas, eu garanto uma.
É dada duas, você garanta uma. Acabou. Sim, fale. Dos 5 para o 6, eu nem tenho. Aham, cuidado. Vamos lá. Tem algo mais que eu preciso adicionar? Pronto. Graças a essa e essa, está faltando nesse dia ainda. A ideia é que neste momento eu estou olhando onde? Eu estou olhando aqui, certo? Então não existe essa seta aqui para falar que ela causou problemas, ok? Então, essa foi justificada como... Certo. Algo mais para esse dia ainda? Ninguém? É comum não perceber essa seta que está faltando aqui para esse dia ainda? Não? Sim, Olivia? Você tem Quem está faltando? uma seta que vai do 1 para 1. Do 1 para 1, muito bem. Essa seta, alguém poderia falar, sei lá, peraí, porque eu não estou interessado em reflexivas, não tem esse motivo para ela entrar não tem nada a ver com reflexividade, é transitividade mesmo, por causa de qual seta? 1 para 2 e 2 para 1, se houver a definição da transitividade, está obrigando uma seta aqui que eu não tenho, ok? E agora? Eu vou perguntar, certo? Agora, peraí, tem alguma outra... Faltou? Acho que não tem. Pronto, então bora lá. A pergunta vai ser, será que por acaso ela é transitiva? Ela não é, só que agora que eu vou continuar, vou continuar aqui. Não sei, vamos ver se vou precisar mais espacinho, mas essas eu preciso pintar de volta azuis. Faz sentido isso? Ok, agora minha pergunta é, será que ela é transitiva? Não é. E agora Rian já estava querendo adiantar essa resposta. O que estão faltando aqui? Do 5 para o 7, que é graças a quem? Peraí, está falando que essa coisa precisa ser adicionada. Vamos ver qual a justificativa dela. Essa e essa, certo? Muito bem. Alguma mais? Me parece que não, mas não quero botar muita fé. Como é? Não, peraí, um segundo. Essa fechou transitivamente? Parece que sim, ok. A única coisa que foi adicionada foi essa, então eu preciso ver se tem alguma seta que chega aqui para continuar aqui para botar essa para o 7, mas não tem nenhuma que chega no 5. E se essa foi o primeiro passo de um novo caminho, deveria ter uma seta saindo do 7 e eu não tenho. Tá? Então, de fato, não foram adicionadas mais novos problemas. Então, esse aqui vai acabar sendo o fecho transitivo. Como seria o nome da maneira que eu tentei definir? Eu não defini, tá? Porque eu só dei um exemplo. Eu falei que, olha, desse cara, mais ou menos, blá, blá, hand waving, vai ser esse cara. E desse cara, o fecho reflexivo vai ser isso. E desse cara aqui, o fecho transitivo vai ser esse. Isso não é definição. A ideia é para definir, precisa falar, seja ele uma relação qualquer, eu defino o fecho reflexivo dela para ser blá. Isso vai ser um homework importante para vocês fazerem. E eu quero alguém dar uma ideia sobre como que poderíamos definir esses três fechos. E depois a gente se preocupar com se a gente consegue definir ou pelo menos capturar a ideia de fecho em forma geral, sem falar de qual propriedade. Sim, Olivia? Aquela operação de relações que a gente tinha antes. Era a composição? Isso. O que é sobre ela? Você precisa dar uma nova relação para que a composição seja transitiva ou reflexiva, simétrica. A composição de quem com quem? Porque a composição é uma operação, ela não... Esta relação com uma nova. Espera aí, um segundo. Vamos lá. Eu vou começar a definição e tu vai ter o microfone em um segundo. Eu vou escrever R é uma relação de A para A.
Pronto. E a partir disso eu quero já definir o que significa o fecho transitivo da R. Eu posso... Os fechos às vezes a gente denota assim, com uma barrinha, ou se eu preciso falar de quem estou fechando, eu vou usar assim. O fecho transitivo, a ideia é que todo mundo entende que esse R refere à transitividade, então eu quero fechar o R transitivamente, e para definir qual é o tipo dessa coisa? Primeiramente o tipo. Olivia? Não? Breno? Não, comecei com uma relação de A para A. Onde você achou B? Não tenho nenhum B aqui. Minha relação original é de A para A. Pergunta é, que tipo de coisa é essa? Olivia? Sim. Olha o que aconteceu aqui. Comecei com uma relação de A para A e eu cheguei em uma relação de A para A. Inclusive, não deveria usar a mesma letra aqui. No final das contas, isso acaba sendo o fecho transitivo. Isso vai acabar sendo o fecho reflexivo. E isso... Ok. Agora... Ai, tentei economizar demais aqui. Então, essa coisa aqui refere àquela de baixo. E essa aqui deveria ser o fecho simétrico. Ok. Então, a ideia é como que eu vou definir isso. Sendo, para saber como que eu defino uma coisa, preciso saber como defino elementos desse tipo. O tipo de relação de A para A. Então, como que eu defino essa coisa? Mãos. Jamile? Ou não? Foi mal, não? Estava no processo de... Ok, tudo bem. Eu quero saber o que eu preciso fazer, assim, de forma geral, para definir uma coisa desse tipo. Muito monopólio de Olivia aqui. Olivia? Como a relação é assintático para, por exemplo, alfa traz alfa para própria, então você tem que dizer como ela se comporta nos alfas. Entendi. Então, escreveria o que aqui? Como que escreveria? Como começaria? Não tem nada disso. Passivo? Vamos usar a anotação fixa em vez de parzinhos? Não? Sim, ARP. Ok. Não R. A R eu já tenho. Não tenho direito de definir a R. Opa. Seria que o Azinho faz isso com um Bzinho arbitrários, certo? Estou definindo com tal maneira. Então, pergunta é como que eu vou definir agora isso. Minha pergunta primeira é qual é a maneira geral para definir essas coisas. E agora tenho mais coisas para fazer. Exatamente. Então aqui seria eu percebi algo que seria muito mais econômico definir os tipos, escrever os tipos de todas essas coisas de uma vez só. Então, as três coisas que eu vou definir agora vão ter o mesmo tipo. Uma ser reflexiva, simétrica, transitiva. E eu ganhei muito espaço aqui precioso. Então, como que eu vou definir? Ideias. Já tem uma ideia aí, peraí, calma aí. Fale. Essa primeira lei, a reflexiva, Aham. diria que o pazinho AA pertence à relação. Peraí, se eu falar isso, eu tenho uma... Não, é a B, né? Agora que eu tenho A e B, né? Aqui tem
Não poderia ter a, porque se eu quero ter o direito de falar que eu defini uma relação, preciso falar quanto que ela relaciona o arbitrário e o cara do azão com o arbitrário e o cara do azão. Ninguém falou que ela só vai receber coisas iguais. André, ok? Implica? Aham. Implica o quê? Eu não estou entendendo nada que eu estou falando. Acabou ou ainda tem? Quem concorda? Não, quem concorda com essa resposta? A resposta foi essa, não foi? Foi. Quem concorda? Ok? Tem dois apoios. Temos um grande problema se a gente concorda com isso. Porque isso significa que se eu pegar essa relação aqui, que eu supostamente entendi qual é o fecho reflexivo dessa é isso, ok? Mas se eu pegar essa definição de André, vão entrar um bocado. A 4, 5 vai entrar. Por que a 4, 5 vai entrar? Deveria entrar? Vamos lá. Não. Vamos ver se o 4 relaciona com 5. Vou botar aqui o 4 e o 5. Para decidir se relaciona o 5, preciso ver se essa coisa é válida. Essa implicação é válida? Alguém discorda com isso? Essa implicação é válida. Ok. Mais ainda essa. 4 igual a 5 implica 4R com 5. Ok? Então, vão entrar aqui todas essas setinhas onde eu vou escolher o A e B ser distintos. E por acaso aquelas que precisariam entrar, não vão entrar, certo? Por exemplo, essa aqui, quem deveria entrar aqui? Vamos lá. De 3 para 3. Vamos ver. O 3 relaciona com 3. Para decidir isso, preciso me perguntar sobre essa implicação. Essa parte aqui, obviamente, é válida. Essa parte aqui é inválida, porque a relação original não estava relacionando 3 com 3. Então, a implicação é o quê? É falsa, é inválida, certo? Então, nem vai entrar aquilo que deveria, vão entrar praticamente todos os outros. Ok? Então, cuidado com essa coisa, vamos tentar definir isso corretamente. E outra ideia, Jamile? Aham. Aham. Quem vai entrar? Tu está respondendo na próxima pergunta. Estou na reflexividade. Eu vou te dar uma arbitrária, uma A e uma arbitrária B. Como você vai decidir se essa coisa aqui vai relacionar eles? Como é? Gabriel? Por I? Piorou ainda. Não piorou, na verdade. Tá ruim ainda. Agora, as únicas coisas... Vão sair, muita seta aqui vai sair. Toda seta que não estava redemoinho, ela vai sair. Por exemplo, sei lá, cadê uma seta aqui que não era redemoinho? Essa seta aqui vai sair. Porque para relacionar, você está falando para decidir se os 6 relacionam com 7. Primeiramente, já que você botou conjunção, precisam ser iguais. Já que não são iguais, essa vai sair. Certo? O que é para trocar o limite? Ou. Tudo bem. Toda essa coisa aqui tá bugada. Ou. E posso capturar a ideia de, primeiramente, não quero apagar nenhuma seta se eu botar primeiro essa parte na disjunção. Eu vou relacionar o A e B. Qual o procedimento de decidir isso? Primeiramente, veja se eles já estavam relacionados. Se estão, tá de boas. Vão continuar relacionados. Ninguém vai quebrar a relação que tinha. Mas quero adicionar mais coisas. Para adicionar mais coisas, é uma disjunção que serve aqui, certo? Faz sentido para todos? Uma maneira para escrever tudo isso seria essa.
açúcar, não exatamente açúcar sintático, meio, o que acontece aqui meio type coercion, poderia escrever R unida com a igualdade. Vamos ver, primeiramente, por que isso pode aparecer type error. Porque estou unindo coisas que deveriam ser conjuntos, mas não são. São o quê? Relações binárias no A. Pelo menos tem o mesmo tipo. Aham, sim, Yasmin. Temos nome para isso? Qual é o nome disso? Não? O gráfico. Graph. Então, podemos ter implícito type coercion, no mesmo sentido que a gente tem, sei lá, se aparecer um not no contexto onde eu queria ver um int, transforma o not para int, a gente poderia falar, se por acaso você está usando operações, um contexto que está esperando ver conjunto, e você está botando uma relação, é para entender que essa coisa seria o graph de R. E a gente vai adotar isso porque é extremamente útil. Ok? E isso significa também que se eu quero definir se eu tenho duas relações R e S nesses conjuntos, definidas assim, por exemplo, até nem preciso ser do mesmo cara, vou de A para B, eu poderia falar da relação R unida com S. Qual relação seria essa? Qual? Acabei de fazer um novo contexto aqui. Tem outra coisa, tá? Qual seria a R união com S? Seria, fala de novo, o início, as primeiras palavrinhas. Não, ok, sim, vai acabar, sim ou não. A relação que estou definindo seria aquela cujo gráfico é esse que o Heitor falou. Tá? Não seria o gráfico unido com o gráfico, porque acaba virando conjunto, certo? Então, se eu usar operação, e posso usar as outras operações que temos de conjuntos também, certo? A ideia é, e por aí vai, a partir da mesma convenção que estou falando, identificando ou fazendo esse coercion lá de gráficos, de relações para conjuntos, cuidado, não é ida e volta, certo? Não posso me dar qualquer conjunto e eu falar, ok, solicito a relação disso, certo? Porque talvez o conjunto não tenha forma de parzinhos, subconjunto de um produto cartesiano. Mas se por acaso as minhas mãos têm uma relação, posso esquecer o fato daquela relação e olhar apenas no gráfico dela, que seria como se fosse o... Enfim, tá, vou continuar essa frase não. Jamile. Muito bem, você deu uma resposta numa pergunta que tinha feito bem antes. Então, todo esse procedimento que estou fazendo aqui, tu falou que seria qual? O bottom-up, exatamente. Boto uma coisa no dia, eu fico sempre melhorando, eu posso identificar até como uma função a melhoria, tem uma função de melhorar, certo? E no final das contas, eu vou parar quando? Sim, que se eu quero falar com terminologia que aprendi de funções, quando chegar num fixed point, certo? Nessa ideia de melhorar. Pode ser que nunca chegou e a gente sabe como corrigir esse problema. Essa coisa vai ser importante para isso que eu vou deixar como fórmula para vocês, obviamente, que é a coisa mais interessante. Eu vou fazer a coisa mais simples. Descrever exatamente essa ideia. Porque se eu quero definir a transitividade, foi a única das três que a gente viu, tem mais, mas das três que a gente viu, foi a única que pode precisar mais que um dia. E, inclusive, o segundo, eu não tenho nenhuma garantia de algum, assim, uma limitante de não vai precisar nunca mais que 30. Se precisar até 30, poderia escrever uma enorme definição. Mas essa, eu não tenho uma garantia de quantos dias vai precisar precisando. Então, vou precisar me preocupar com a ideia de bottom-up, exatamente na mesma forma que a gente aprendeu isso dos grupos. Sem dar dicas, quero só dúvidas agora. Era dica, então, que queria dar? Não, eu queria perguntar se era a partir de tal coisa que fazia isso. Mas... faz parte de pensar. Precisamos pensar nisso. Sim, André? Minha dúvida sobre o coisa antes é sobre
Tu não entendeu que o implica estava errado? Ok, porque se você botar aqui, imagine que tem implica aqui, certo? Eu vou te perguntar se o 4 vai relacionar com 5. Então eu preciso substituir todos os azinhos por 4 e todos os bezinhos por 5. E ver o que caiu nas minhas mãos. Então, para decidir se o 4 e o 5 não são iguais, peraí, para decidir se eles relacionam com essa coisa que o meu leitor não sabe qual é, certo? Estou definindo isso para ele. Ele vai confiar na minha coisa, infelizmente. Ele vai falar, ok, vamos ver se... aqui você tem implica, certo? É isso que você falou, certo? Ah, ok, está certo, ok. Agora entendi, ok, tem razão. Era assim. E agora a pergunta. Agora que ele confiou nisso, traduziu essa afirmação para isso aqui. Isso é válido ou não, essa implicação? Não depende de nada. Não depende de nada. É válido porque é uma implicação cuja premissa é falsa. Então, nem preciso olhar, porque isso foi fazer isso com a lua do queijo. Nem preciso saber nada disso. Ok, preciso saber algo. Preciso saber que o 4 e o 5 são distintos. Okay. Se eu sei que o 4 e o 5 são distintos, então essa coisa é válida. Então, se eu confiar nessa definição, ela vai falar o que o fecho reflexivo vai adicionar essa setinha aqui. Essa seta. E, obviamente, não deveria adicionar essa seta. E pior ainda, tá? O problema é que adiciona lixo. Ela nem vai adicionar quem deveria estar lá. Quem deveria estar adicionado aqui no fecho reflexivo? Esses carinhas. Todos esses, ok? Vamos ver. Por que esse não vai adicionar? Vou confiar na definição. Agora vou perguntar se o 3 relaciona com 3. Então isso significa que aqui tenho o 3 e o 3. E agora tenho outro problema. Essa coisa é válida? Como a premissa é válida, não é válida, não. Não, peraí. Eu perguntei se a implicação é válida. E ela não é válida. Vamos ver por quê. Como a premissa é válida... É para responder, Breno? Não. Como a premissa é válida, para a aplicação ser válida, significa que essa coisa precisa ser válida. O 3 relaciona a partir da R no 3, com ele mesmo? Não. Então, essa implicação não é válida. Então, esse não vai relacionar com o 3 como ele deveria. Então, essa definição é duas vezes errada, vamos dizer assim. Primeiramente, ela adiciona lixo, que é um problema que é uma definição... Tecnicamente, a definição não posso falar errada, matematicamente falando, mas se eu tenho o conceito no meu coração, eu posso falar errada, porque não estou capturando o conceito no meu coração. Então, essa é errada duas vezes, porque os possíveis problemas que uma relação, uma definição pode fazer é aceitar coisas que não deveria, refutar, negar coisas que deveria aceitar. E aqui ela faz as duas coisas. Todos que ela deveria adicionar, ela não vai adicionar nenhum deles, na verdade, e vai acabar tirando coisas que não deveriam sair. Espero que esse assunto ficou fechado agora. E, Breno, peraí, Breno. O azul, qual azul? Tá falando aqui? Qual dos dois tem problema? Sim, sim, muito bem, obrigado. Seria, na verdade, poderia escrever assim, ok? Mas, na verdade, a maneira mais curta para fazer tudo isso, então, vou apagar isso porque não é mais coisa equivalente, seria definir essa coisinha. Como que eu vou fazer isso? Ok. Definir essa coisinha assim, falar, oi, essa coisa aqui é essa relação. Acabou. Ok? A maneira curta de fato que eu queria mostrar era essa. E entendo que isso significa que a relação definida cujo gráfico é o seguinte. Grafo dessa é igual o grafo dessa unido com o grafo dessa. Ok?
Sim, então essa toda aqui é uma maneira alternativa de definir o fecho transitivo. Ok? Ah, simétrico, rapidinho. Yasmin, é dúvida? Fale. Porque o objetivo para não deixar a possibilidade de não é reflexivo, então não teria que ser igual e ele ser voltar para ele mesmo? É. Para ser reflexivo, ele não teria que ser igual. Mas é que reflexiva é uma relação, basta relacionar todos com eles mesmos. Pode fazer outras coisas também, mas essa é a única obrigação que ela tem. Então, se eu não botar essa coisa aqui, eu vou acabar, talvez, esquecendo qual a relação original. Eu preciso botar essa coisa aqui para falar, não vou mexer com nada, vou só adicionar as coisas que estão faltando. Pense na privacidade da tua mente, se tem alguma briga mesmo, se achar alguma briga, mande no Joli, mas faça exatamente o que a gente fez pela implicação, faça para qualquer outra coisa que você acha que deveria ser certa e tente testar coisinhas para ver se elas vão acabar relacionando ou não. Faz sentido? Ok. Outra dúvida aqui ainda, na verdade eu tenho a dúvida sobre essa coisa aqui, como vamos definir isso rapidinho? Mais mãos. Mais mãos. Yasmin? Simetria, sim. Aham. Você roubou, né? Que é essa vírgula? Vírgula mágica não existe. Ela falou algo? Não, falou não. Falou? Ok, foi mal. Eu não consigo te ouvir bem, não sei porquê. Exatamente, sim. Tá bom. Vou lá. Eu falei que roubou porque... Tudo bem. Ó, eu escutei isso, tá? E eu falei, ok, boa saidinha porque você não decidiu qual seria o conectivo lógico. Mas, no caso, peraí, não, esse seria R aqui. Ai, seria B. Aqui não chegou. Não sei se chegou no microfone, mas aqui não chegou. Então, seria qual o conectivo aqui? Ou, ok. E como eu definiria isso de uma maneira bem mais curta? Não tem R-1, onde você viu isso? A gente definiu uma coisa dessas? Não. Olha, seria uma anotação muito legal essa. Ok? É muito justa, porque... Não, é sério. Porque quando... Se tivesse o quê? Tem, tá? Tem. Podem procurar, tem. Mas o que eu queria falar, inclusive, seria assim, o único definho dele. Mas não, eu vou fazer propaganda agora, vamos voltar, meio que fiz. Por que eu estou falando que isso seria justo? Porque quando o símbolo não é letra, a gente sempre tem essa convenção. Não vou precisar definir isso, essa parte na direita, se eu já defini essa e vice-versa, ok? Então poderíamos estender isso, mas se a gente definir uma coisa específica para denotar essa, qual é o nome dela? Não invertido, eu quero saber o nome que a gente, obviamente, esquecemos, não podemos... Não quero, não. Ninguém lembra? A dual, qual o símbolozinho dela? O D doido. Ok? Ok? DP. Esse muitas vezes o próprio símbolo é chamado parcial, porque é muito famoso para denotar derivação parcial. Parcial derivative. Mas não faz sentido usar isso se você está usando outra coisa. Você ia cometer o erro de usar o nome do símbolo e não o nome da coisa que você quer falar. É sempre melhor ficar no lado semântico. Então, mesmo se, sei lá, no meu LaTeX, posso escrever parcial para pegar essa coisa, nesse caso não tem nada a ver com isso. Então, eu vou definir uma coisa chamada dual para ser o simbolozinho chamado parcial. Então, no meu código, quando eu vou escrever isso, não vou precisar sair do mundo semântico que estou pensando. Isso é importantíssimo para programar em praticamente qualquer coisa que nos permite definir nossos próprios macros e definições. Ok? Fecho essa parêntese, deixo essa coisa para
ou transitividade que seria mais interessante, só que preciso falar, já que Jamil observou que esse procedimento que descrevi aqui em o bottom-up, faz muito sentido tentar definir essas coisas de uma maneira top-down, certo? Qual seria a maneira top-down? E na verdade ainda não falei algo certo aqui, porque poderia pegar também o fecho reflexivo simétrico. Isso significa que agora o que eu considero legal são relações que são reflexivas e simétricas. Se é apenas reflexiva e simétrica, eu não quero olhar para ela. Ou reflexivas transitivas. Ou reflexivas simétricas transitivas. No caso, eu acho legal essas relações de equivalência. Então, para todas essas coisas, faz sentido se perguntar também, se eu pegar reflexivo simétrico, e se eu fizer isso, eu deveria ter uma conversão de quem está sendo aplicado primeiro aqui, porque pode ser que não é a mesma coisa. A pergunta é, então, se eu considerar que isso significa o fecho, se minhas relações interessantes são aquelas que são reflexivas simétricas. Não faz sentido determinar uma ordem entre isso, porque é legal, é uma conjunção. Conjunção não é comutativa. Se ela é reflexiva e se ela é simétrica. Não vou achar um novo conceito se eu falar se ela é simétrica ou se é reflexiva. Mas uma pergunta muito interessante, que vou perguntar a vocês daqui a pouco, é se por acaso essa coisa é essa, ou se tem alguma, ou se talvez não é nenhuma delas, porque uma tentativa seria falar, pega o fecho reflexivo e agora pega aqui o fecho simétrico. Outra tentativa seria pegar o fecho simétrico e agora pega o fecho transitivo. E outra seria, na verdade, precisa fazer um outro procedimento para chegar a essa. Essas duas eu não preciso definir, porque essas são definidas a partir dessas aqui. Eu botei T, ok, sim, era para ser, obrigado. Por isso achei estranho no momento que botei no ciclo as 3. Então, peraí, então são essas, a partir do fato que eu defini essas, essa coisa é definida e essa coisa é definida. Feche reflexivamente e depois feche simetricamente. Ou para falar na ordem mais natural de composição, é o fecho simétrico do fecho reflexivo da R. A pergunta é, será que isso de fato é o fecho reflexivo simétrico? Faz sentido a minha pergunta? Ok. É para pensar, uma dessas eu vou perguntar daqui a pouco no Plicker. E a mesma coisa sobre se eu adicionar aqui a terceira letra de transitividade. Se eu pegar reflexivo ou transitivo, seria a mesma coisa de pegar o fecho transitivo do fecho reflexivo, blá, blá, blá. Todas essas perguntas para pensar. Mas, todos esses processos que eu tenho descrito aqui aconteceu uma bagunça. Ok. Não, tem mais bagunça ainda. Ok. Acho que está ok agora. Sim, o que eu estava falando mesmo? Sim, todo esse procedimento que a gente viu é top-down. E faz sentido a gente perguntar sobre... Não, desculpa, a gente viu bottom-up. A gente começou com essa coisa pequena que a gente tinha e ficou lá adicionando coisas. E por isso também que tem que esse nome fecho. A ideia é que normalmente no fecho você adiciona coisas que estavam faltando para fechar a coisa que estava aberta. Você adiciona as portas, sei lá, as janelas, não sei. Matheus, tinha uma dúvida? Tem ainda? Sim, fale. Por que o quê? Aqui? Ok. Vamos lá, todo mundo, e Yasmin também que tinha dúvida parecida. Vou repetir mais uma vez qual a ideia aqui. Vou tentar botar o I aqui para te convencer que está errado. No teu coração, você entendeu qual relação deveria ser essa? Foi essa, cadê? Foi essa aqui, tá? Então, quero ver agora, quero perguntar se os 5... Essa aqui, peraí. Ai, não gostei dessa convenção que tinha aqui no início. Eu vou corrigir isso já. Então, aqui, a 5.8 já estava, certo? E quem entrou foi... a segunda convenção foi melhor, sim. Foi essa aqui. Ok? Então, então a 5.8 aqui... os 5 com 8 deveriam ser relacionados aqui?
nessa nova... Sim? Ok. Bora testar seleção. Como vou testar seleção? Vou botar aqui para decidir se os 5 e 8 de fato vão acabar se relacionando aqui. Vou ver o que essa coisa fala, a definição fala. A definição consulta apenas a relação original, como ela deveria. Então ela fala para mim, para decidir se nesse novo mundo, se nessa nova relação, os 5 relacionam com 8, veja se no mundo original os 5 relacionam com 8 e também, já que você tem conjunção aqui, o 8 relaciona com 5. Vou ver então nesse mundo original aqui. Se por acaso 5 relacionou com 8, opa, relacionou, mas ainda não posso responder. Precisa também 8 relacionar com 5. Relaciona? Então a conjunção é o quê? Falsa. Então o 5 não vai relacionar com 8 como ele deveria. Faz sentido? Bem, outra dúvida? Ok. A pergunta seria como que poderia capturar essa ideia de maneira top-down. Ok? Então, poderia definir de uma maneira alternativa que o eje... Como é? Seria boa. Na verdade, seria o contrário, né? A bottom-up deveria ser por baixo. Eu vou fazer o trabalho de escrever uma setinha. SL significa legal, ok? E então vou tentar dar essa definição para qualquer legal, sem depender se é reflexiva, simétrica ou transitiva. Pelo menos para essas três. Então, o top-down dessa coisa aqui seria muito coração. A melhor. Sempre que falo melhor, fico feliz porque significa que estou bem no mundo do coração. A melhor relação é de onde para onde? De A para A, sim. Eu vou escrever assim como se fosse tipo a melhor. Seria o melhor habitante desse mundo, certo? A melhor relação aqui. Peraí. Baseada ou a partir a quem? Isso. Baseada na R ou a partir da. O grande trabalho, um dos maiores trabalhos que o FMC 1, 2, 3 ela é para fazer, questão de aprender algo, é começar a elaborar umas ideias do que isso significa. Okay? Qual seria a melhor? Muitas vezes melhor acaba sendo a menor ou a maior, sei lá o que. Para isso significa que eu preciso ter pelo menos uma maneira de comparar coisas. Para falar, ok, eu não consigo escolher essas duas, mas entre essa e essa é melhor. Ok? Tem uma ordem entre as relações. Alguém pode perceber qual seria a ordem óbvia? Posso definir uma ordem no mundo das relações de A para B, ou de A para A, nesse caso que me importa aqui. Posso definir uma ordem. Tem mais mãos? Quero então ter uma R aqui e uma S aqui, a falar, sei lá, essa é menor ou igual a S. Peraí, Olivia. Rian, tem ideia? Ok, como se poderia definir isso? Relaciona mais em qual sentido? Em quantidade? Ela relaciona os três caras. Tá, mas em qual sentido desse mais? Tu tá reduzindo para qual relação conhecida? De números? Ela tem 3 setas e ela tem 8 setas, então ela relaciona mais? Essa seria uma ideia ruim. Heitor, tu falaram o quê? Pensar mais no gráfico, só que eu não sei se eu entendi. Qual relação nos gráficos? A cardinalidade de um e do outro. Você caiu na mesma
Rian. Você ia contar, essa mesma que ele falou. Quando falou conta setinhas, efetivamente ele pegou as cardinalidades dos gráficos. Tu ia falar algo? Não, eu ia falar a mesma coisa que ele falou. Ia falar a mesma, ok. Débora? Não, peraí. Você está começando bem errado aqui. Porque eu quero comparar duas relações. Minha ideia é RS. Não faz sentido você falar simetria, blá, blá. Talvez não são nenhuma dessas coisas. Podem baixar as mãos porque eu não consigo ver, Débora. Não, mas na minha cabeça, não sei, porque eu pensei na minha, uma relação já teria todas essas e a outra não teria, e ela seria meio que menor. Não sei se faz sentido. Ok. Melhor significaria ela satisfaz as coisas, certo? É isso que eu estou falando. Ok, mas isso acabaria sendo meio, não muito rico como maneira de comparar relações. Quero comparar relações sem eu falar, eu estou interessado em simetria, estou interessado em transitividade. Isso é uma comparação. Olivia? Algo parecido com aquela coisa de a imagem, tipo, a função tem. Ela relaciona com. Tipo, existe um subconjunto que ela relaciona com todos eles, que você pode, tipo. Não, acho que não. Se eu entendi o que você está falando, que é isso grande, sim, está fugindo demais. Jamile? Como? Qual é o sentido mais? Quando- então ela saiu do A. Estou falando de estender o próprio domínio dela? Então, mas ela saiu do outro tipo de coisa. E André? Ela tem mais setinhas por quantidade de Me ajude mais. Vamos lá. Ela vai consultar não a cardinalidade dos conjuntos, mas a ordem que já temos mais natural em conjuntos. Qual a ordem mais padrão em conjuntos que temos? Subconjunto, acabou. Então, podemos ordenar para significar. Como é? Tá bom, tá bom. Vou confiar. Aqui, sim. Vamos lá, entendemos essa ideia? Ok, então temos uma ordem natural. A resposta de Rian, se eu não tivesse assim querendo ter certeza que ele está acertando, seria a maneira de responder de uma maneira mais tranquila. Ela relaciona mais, mas não no sentido de quantidade, no sentido de relaciona todos que essa relacionou e possivelmente relaciona ainda mais. Por isso eu enfatizei, não é questão de quantidade, não estou comparando as cardinalidades dos seus gráficos reduzindo os gráficos para as cardinalidades, estou comparando os próprios gráficos com a questão de subconjunto, ok? Então, isso é bom para mim, que eu quero achar uma maneira legal para descrever essa ideia de fashion, porque agora sei eu comparar as coisas, e esse melhor talvez vai acabar sendo ou a menor ou a maior, uma das duas coisas, vamos ver. E preciso falar o que significaria baseada na R. Nenhuma dessas coisas que eu fiz aqui acabou apagando setas, certo? Então faz sentido que essa coisa de baseada na R é que eu quero olhar só em relações que estendem minha relação, que são super conjuntos da minha relação, possivelmente a minha também, porque vai que ela já era legal, certo? Não quero mudar com ela, mas então esse baseada na R talvez seria eu vou tentar, eu vou precisar botar isso para outro. Então, primeiramente, esse L aqui vem da palavra legal. E esse baseado, então, aqui deveria ser o quê? Como vou traduzir essa baseada na R, que seria o quê? Que contém a R, exatamente. Aí. E o melhor seria o quê? A menor ou a maior?
Eu tenho maneira de comparar, estou feliz. A menor. Ok? Dúvidas? Sim. Eu estou definindo a top-down. A bottom-up vai precisar fazer um processo recursivo, eu vou precisar fazer umas coisas parecidas, blá, blá, blá. Não. Vamos lá. A R começou com essas setinhas. E aqui tem outras possíveis setinhas que faltam, certo? Qual seria o fecho legal dessa? Vou ver de todas as possíveis coisas aqui, certo? Aí vou querer pegar quem? Aquela que eu não vou considerar subconjuntos dela, porque significa que perdeu setas que eu já tinha. Então vou olhar só aquelas que contêm a R, ou seja, vou olhar essa, vou olhar essa, vou olhar essa. Todas essas contêm a minha original. Tu está falando que talvez deveria ser contido. Eu estou fazendo todo esse... não todo, aqui. A partir dessa discussão aqui, é top-down. E por que estou pegando as contém? Porque a pior de todas, o top seria quem? Todo mundo com todo mundo. A relação cheia. Certo? Essa com certeza não quero, certo? Mas é um candidato. Por que é um candidato? Porque ela não perdeu nenhuma das minhas setas. E quero ver todas essas que não perderam nenhuma das minhas setas, e delas, se eu conseguir escolher a menor, que significa que ela não possui lixo. Porque se eu pegar, sei lá, essa aqui, talvez eu consiga uma menor nesse caso. Seria qual? Sei lá, consigo essa aqui. Vamos dizer que a minha original é essa. Então, estou focando em todas elas que não perderam nenhuma setinha, nenhum relacionamento, mas também que possuem a propriedade que eu quero. Eu não escrevi isso, né? Ok, tá errado, obrigado. Percebi um erro aqui. Eu esqueci de falar algo aqui. Algo sumiu do lado esquerdo para o lado direito. O que sumiu? O L. Então é como se estou falando que nem vou precisar saber o que significa legal, você que é transitiva, simétrica, blá, a resposta vai ser sempre essa, certo? Então em algum momento aqui eu preciso incorporar o L na minha conversa. Como que eu vou fazer isso? Colocar a seta em cima do R da direita. A seta? Não, o traço. Não, porque... Não. Posso não, por quê? Porque a ideia é que eu quero achar uma caracterização desse conceito que não depende da minha definição. Inclusive, essa vai acabar sendo minha caracterização legal, e eu vou precisar defender as outras construções que são bottom-up, que são mais computacionais, são mais fáceis, para falar, olha, de fato, essa construção é estranha, que vocês vão falar qual é, essa construção é estranha que você respondeu aqui, sei lá, e todas essas coisas merecem seu nome, porque elas de fato entendem isso. Então não posso usar nenhuma dessas coisas aqui dentro do que eu estou definindo aqui, da maneira legal. O meu problema aqui é que, ok, o R apareceu no lado direito, obviamente. Se não tivesse aparecido, obviamente teria um problema. Significa que eu estou definindo que algo significa que depende de um R e de um L, e nem preciso saber quais são. Seria uma coisa meio estranha. Mas, então, essa propriedade, ele precisa aparecer aqui em algum canto. Qual seria a ideia? Breno? Que seja legal, muito bem. A melhor, eu vou escrever assim. Eu não quero botar o tal que é. A melhor relação legal baseada nele. Certo? Então, tem duas coisas que ela precisa satisfazer. Precisa ser legal e ela precisa, de alguma maneira, ser baseada na R. Ok? Como podemos traduzir isso para quem não fala as gírias legais de matemática? Alguém tem alguma ideia qual vai acabar sendo essa menor? Eu vou ter um bocado. Todas vão abraçar a R.
Qual é? A interseção de quem? De todas as, vamos falar, C de candidato, de todos os 6, como é? O que significa esse? Então não vou, tem uma palavra boa aqui, candidato, não vou trocar. Se você tem outra palavra talvez melhor, não estou falando que a minha é melhor, mas se não significa nada, não vou aceitar a troca. De todos os candidatos que abraçam, contém a R, tais que eu poderia falar várias coisas aqui. Poderia falar todos os C legais, tais que você abraça R, ou poderia ficar agnóstico e falar todos os 6 desse tipo aqui, tal que satisfazem duas coisas, tais que você abraça o R e você é legal. Eu escolhi essa, tá? Escolhi a primeira. Para isso funcionar, eu preciso tomar os cuidados. Quais são os cuidados? Tem duas coisas que eu preciso falar aqui. Sobre os cuidados. Eu estou pegando a interseção de um bocado de coisas que abraçam R e que são legais. A ideia é que essa coisa que eu vou acabar construindo vai ser legal. O que eu preciso demonstrar? Quero assim, um enunciado bem mais simples. Caiu numa provinha que vale valer um ponto, porque vai ser muito fácil. De todos os legais é legal? Não todos. Quero algo mais legal ainda. De quaisquer. Interseção de legais é legal. Interseção respeita legalidade. Isso, ok? Então, preciso aqui. Interseção respeita. Qual interseção é essa? Cuidado, essa não é uma interseção binária. É a mais geral que tem. Pode ter uma infinidade. Não é linear. Nem é linear. Linear implica natural. É interseção zona geral. Posso falar unária porque estou botando aqui um conjunto, mas no final das contas, se eu quero ver isso como, sei lá, indexado por algo, seria indexado por todas as legais, no caso, certo? Então, preciso falar, na verdade, sobre uma interseção geral. Geral. Então, unária. O nome dela é unária ou grande. Esses são os nomes que ela tem. Então, essa respeita o que é? Legalidade. E eu vou sair daqui feliz, porque estou capturando muito bem a ideia de fecha em forma geral, porque agora posso falar fecha de qualquer coisa que não seja apenas transitiva, simétrica, antissimétrica. Com qual definição? Com essa aqui. Ok? Que ela compila. Vamos dizer que ela... Alguém vai falar, peraí, isso é meio coração, não entendo. Fala para mim como comportar. Eu quero que a gente entenda a primeira. Ou você troca as coisas que parecem que deve trocar e faz com um botão. Não, tem um grande mal-entendido aqui. O que eu ia trocar... Estou falando, por exemplo, aqui pegar assim? Pegar o maior, é contido e o... Não, vamos lá. A interseção para a união. Não, vamos lá, porque isso não ia funcionar. Não, a maneira que eu estou falando vai acabar... Se eu me limitar, em vez de falar todos que abraçam R, estou falar todas as relações que estão contidas na R, de jeito nenhum vou conseguir sair do R. Vou olhar essa relaçãozinha, essa relação, mas o fecho, sei lá, simétrico adicionou coisas. Se eu pegar todas essas aqui e até pegar, sei lá, a união delas, talvez, que você estava pensando, no máximo dos casos, vou voltar na própria R. Então, não tem como, não se confunde. A caracterização que estou falando aqui, a ideia é que, de fato, caracteriza a construção bottom-up e elas concordam. Se você pegar a definição bottom-up ou essa, acaba sendo a mesma coisa. E você considera essa parte aqui como critério para ver se, de fato, tua construção merece o nome. Okay? Mas faz sentido se perguntar sobre quais propriedades posso substituir para esse legal aqui. E precisamos agora abandonar a palavra fecho. Infelizmente. Por quê? Porque fecho sempre indica essa ideia. Vão entrar mais coisas. Está meio aberto aqui, bota essas coisas para fechar.
Fashion nunca tira. Então, vou consultar vocês agora por 8 segundos. Qual seria a minha outra palavra em vez de fashion? Não quero falar o fashion reflexivo da R, quero falar o algo reflexivo da R. Não, não, porque a abertura tem exatamente o sentido contrário. O que eu estou procurando é uma palavra que em certos casos pode acabar sendo fashion e em outros casos pode acabar sendo abertura. A melhor coisa que posso pensar nesse momento seria a melhoria. A melhoria, não quero uma coisa que não, porque todas as intermediárias são melhorias. Quero a versão boa, final, de transitividade. Qual seria? Ok. Seria a relação reflexiva a partir da R. Vamos dizer assim. Ok? Legal a partir da... O ruim é que não posso falar o legal transitivo da R. Eu não sou bem. Não quero inventar tanto também. Perfeita. Vou descartar essa. A legal a partir da R. Ok? Vamos ver por que acontece isso. Porque se por algum motivo eu considero muito legais as irreflexivas. Vamos voltar nessa aqui. E agora sabemos que não seria muito boa prática chamar de fashion irreflexivo, porque na verdade, vamos lá, o que deveria ser a perfeição, sei lá, irreflexiva dessa aqui? O que vai acontecer? Olivia? Tirar todas as setinhas que vão. Vou tirar a 2, a 5 e a 6 e a 4. Terminei? Terminei. Não quero chamar isso de fashion, porque acabei... Isso seria abertura, certo? Então, seria bom ter um nome que concorda. Mas o importante para mim aqui é que essa definição legal que eu consegui, desculpa, essa, não vai mudar. O que vai mudar agora? Vai mudar o que significa melhor. Se você falar para mim que, oi, reflexiva é coisa boa, eu consigo entender o que significa melhor para você. E se você falar, na verdade, eu gosto de reflexivas, é outra coisa que significa melhor para você nesse caso. E nesse caso, então, a ideia de melhor, se por acaso o L... Então, vamos lá. Se o L foi qualquer uma das reflexiva, simétrica, transitiva, é essa interpretação que tem aqui. E essa que eu escrevi aqui seria então... Ok, vamos lá. Se por acaso o L é irreflexiva, assimétrica e talvez mais coisas, o que vai acabar significando aqui? Qual seria a melhoria assimétrica dessa? Quer tirar quem? Muito bem. Muito bem. Ok. Aqui então seria, melhor significaria a maior. Eu não sei o que está acontecendo aqui. E em vez de falar agora que contém o R, eu vou ser o quê? Contidas no R. Que contém, contida na R, né? Tá certo? Então, essa coisa aqui vai acabar sendo isso. E a outra seria o quê? A união zona.
que nesse caso seria... Tá, vou deixar esse caso para vocês pensarem. Mas tem uma coisa importante. A gente vai focar nos fechos reflexivos, simétrico, transitivo e combinações desses três. Talvez antissimétrico também, porque todas essas coisas são bem simples. Caso aconteçam setas, adicione mais. Na reflexividade, não tenho nenhum problema falar abertura irreflexiva, sei lá o que é, porque a resposta era óbvia ao que o Olive deu aqui. Não sei porque o Olive foi a única pessoa com a mão levantada, mas enfim. Na outra, Yasmin falou qual seria se eu quero assimétrica da primeira. A resposta foi qual? Mas qual dos dois eu vou tirar? Pois é, parece então que não tenho como se fosse um único ponto fixo para falar, vou escolher esse cara. Parece que tenho duas resoluções, que as duas merecem o nome melhor, blá blá, e entre essas duas não são comparáveis. Qual a maneira que eu comparo relações? Com os contidos, certo? Então, se alguém dar essa resposta onde apagou isso, ok, se alguém dar essa resposta, vou falar, peraí, beleza que ela é assimétrica, mas eu tenho pelo menos uma na minha cabeça que continua assimétrica e é melhor que a tua. Eu vou adicionar essa seta e apagar essa. E alguém pode brigar para mim e falar para mim que eu também tenho uma, só apaga a outra e deixa essa. Então, já temos duas resoluções, e isso significa que isso não acaba definindo, a partir dessa propriedade não vai ser determinada uma operação de fecho ou de abertura, o que vocês preferem, para a coisa assimétrica. As três que me interessam mais aqui nessa disciplina, reflexidade, transitoriedade e simétrica, que são as mais comuns, sempre determinam, existe exatamente uma que domina e isso é coisa para demonstrar. Yasmin já estava na fila lá, tem... sim? Sim. Da assimetria, certo? Sim. Seria o quê? Sim, mas olha, se você quer pegar assim a ideia de sei lá, talvez unir todas ou vou considerar todas que são contidas, uma delas é a vazia, certo? Mas faz sentido você pensar que você está apagando coisas com o pensamento que a gente tem. Então, apagar menos ou mais, novamente, tem uma briguinha porque talvez você está pensando em quantidade. Qual o problema de quantidade? Essas duas resoluções que a gente achou aqui para apagaram a mesma quantidade de coisas, elas ficaram com a mesma quantidade de setinhas. Uma apagou uma, a outra também apagou uma, apagou outra. Mas não quero falar que, então, elas são iguais, elas são incomparáveis. Porque se eu falar iguais, deveriam ser iguais, que não são. E se eu falar comparáveis, deveria ser uma contida na outra, mas nenhuma é contida na outra. Faz sentido isso? Ok. Então, mas para os reflexivos, transitivos, simétricos e todas as combinações dele, a gente não vai ter essas ambiguidades e por isso a gente consegue falar diretamente o fecho reflexivo de blá, o fecho transitivo reflexivo de tal relação. Sem precisar redefinir isso, são todas construções que a gente definiu nessa aula, né, sobre relações. Sim, Olívio. Então, se a gente tentasse tirar o fecho assimétrico da equitativa, não seria, pero você está mentindo se você acha que você definiu uma operação. Porque a operação não pode ser ambígua, não pode ser não determinista. Uma operação, se eu quero falar o fecho, você poderia falar um fecho blá. E nesse momento você não tem mais um tipo de rel para rel, você está falando, me dê duas rels, eu vou falar para ti se uma merece o nome um fecho blá blá. Então você vira uma coisa assim, certo? É parecido com o MDC o que está acontecendo aqui. Toda essa conversa deveria lembrar muito o MDC e o MMC para vocês, para quem viu as definições certas dessas coisas, onde teria o quê? Me dê todos os possíveis candidatos. Quando estou pensando no MDC, os candidatos são os divisores, certo? Então, me dê todos os divisores, todos que estão embaixo, então, certo? E deles, eu quero pegar aquele que dominou todos, o mais legal. Certo? O mais legal, nesse caso, significa que ele é o múltiplo deles, no caso. Ok. Cuidado para quem não pegou essa coisa. Quando a gente fala maior divisor comum,
o maior certo para pensar é a relação de divide. E o x é 1 maior, divide maior do y, significa simplesmente que o x divide o y. Desculpa, x maior... não, ao contrário. Se o x é maior de y, significa que o y divide o x. Okay? Então, quando a gente fala o maior divisor, não é aquele que o valor absoluto dele é maior dos outros. Ninguém se interessa com os valores absolutos quando a gente faz divisão, divisibilidade. O maior é aquele que dominou toda essa parte da relação divide. Okay? Faz sentido isso para todos? E dualmente a gente define o MMC, que seria o melhor, mas agora o melhor significa outra coisa, invertida, de todos os, e agora isso significa outra coisa, foi invertida, não são os múltiplos, os divisores são os múltiplos. Ok? A mesma exatamente coisa está acontecendo aqui, vai acontecer mais ainda daqui a pouco. Sim, dúvidas? Não, nada? Sim, pode falar. Aquelas que eu gosto são as não reflexivas? Sim, sim, ninguém vai falar, você não vai achar isso nunca. Das propriedades que a gente destacou aqui, tem umas que faz sentido se perguntar, mas aquelas que de fato eu quero falar seria reflexiva, transitiva, simétrica, essas, ok? A ideia pode pensar que no final da legalidade você está em relação de equivalência e você está querendo ver os intermediários, combinações até chegar lá na relação de equivalência. Mais dúvidas? Não, ok. Isso era para ter acontecido bem antes nessa aula, mas vamos lá. Temos ainda uns 7, 8 minutinhos. Então, quero falar de Proset. Okay? Isso não é talvez um nome assustador. Inclusive, aqui tem 2 nomes, Proset e Proset, se eu incluir ou não o R. E vai ser uma coisa bem simples. Um Proset P vai ser apenas um conjuntinho P munido com uma relação de ordem. E se por acaso ela cadê ela? Se por acaso ela é ordem, okay. Se ela é uma pré-ordem, quem lembra o que é pré-ordem? E acabou. Pré-ordem. E se por acaso ela é uma ordem, quando eu falo ordem nessa disciplina é implícito ou parcial. Tá? Se eu quero falar totalidade, eu vou falar ordem total. Então, se a pré-ordem é reflexiva transitiva, a ordem é uma pré-ordem que ainda mais ela é antissimétrica, muito bem. Então, nesse caso, eu vou botar o R. Vou falar Proset. Nesse caso, vou falar Proset. Muitas coisas que vamos fazer não vão necessitar a antissimetria. Podemos trabalhar com Prosets. É muito mais comum trabalhar com Prosets por algum motivo. De qualquer forma, se você trabalha com Proset, você pode fazer algo para chegar num Proset. E essa é uma homework legal sobre ordens que eu já botei, mas acho que ninguém fez. Justificar o nome. Justificar. Qual? Não? Quando eu falei isso? Ah, ok. Tá. Boa. Justificar esse nome. Nesse sentido que eu estou pensando agora é um nome bom. Porque, de fato, ela sempre pode virar uma ordem, ok? E a pergunta seria como? E qual ordem seria essa? Ou seja, qualquer Proset eu posso ver como um certo Proset. Não o mesmo, mas ele corresponde. Posso fazer uma coerção lá para Proset e a pergunta seria qual seria isso. E uma pergunta boa é se eu posso fazer a mesma coisa para a relação de equivalência. E se eu conseguir também, vai ser um nome péssimo mesmo. Se não conseguir, vai ser ainda aceitável. Então, entendemos pela anotação que eu escrevi aqui que tipo de coisa é esse P. É um conjunto estruturado, não apenas um conjunto. É um conjunto junto com uma relação definida nele. Certo? Tecnicamente, então, eu posso emprestar toda essa notação que temos. Poderia falar, olha, o carrier dessa coisinha aqui é o P. E a ordem dessa coisinha aqui é essa coisinha. Ok? Poderia usar a notação essa também.
Mas eu vou fazer exatamente os mesmos abusos. Ninguém merece escrever nem barrinhas pé sempre, nem fazer caligráfico ao pé, nem botar pontinho cária. A gente vai falar, sei lá, se o pé quer se escrever assim, a gente vai entender que, na verdade, eu estou solicitando 2 bichinhos dentro do cário do pé e tudo mais. Tá? Nunca vou. Ou o contrário também. Então, às vezes a gente decora essa coisa aqui para enfatizar, que é uma relação definida no pé, é relação de ordem, mas quando o contexto é meio claro, eu não vou ficar escrevendo a decoração no subscript lá do pé, obviamente, exceto quando eu vou ter, por exemplo, 2 post-its, e talvez pelo contexto não é claro qual é qual, eu vou adicionar essa decoração. Por exemplo, se é a relação do post-it pé, essa seria a relação do post-it Q. Dúvidas? Ok. Ok. Na verdade, vou precisar falar também de onde vem a palavra. Eu estou usando o inglês aqui. Seria partially ordered set. E não vou traduzir palavra por português porque fica impronunciável. Porque seria um conjuntopo. Ok. Seria um conjuntopo. Não, ninguém vai falar conjuntopo aqui. Conjunto parcialmente ordenado, ok? Conjunto munido com algo. O grupo era conjunto munido com 3 operações. Esse é um conjunto munido com que tipo de coisa? Uma relação binária, que é uma ordem. Ela não é apenas uma relação, no mesmo sentido que as operações não são apenas operações, sem as realidades delas têm certas propriedades. Aqui também tem umas leis de Poset, de Proset. As leis de Poset estão dizendo que as 3 leis de Poset estão dizendo que a ordem dele, a relação dele é reflexiva, transitiva e antessimétrica. E as leis de Proset estão dizendo reflexiva e transitiva. Bem parecida a situação do que aconteceu com grupos. O motivo que essa coisa não é considerada álgebra, essa não é uma estrutura algébrica, é duplo, dependendo de quanta frescura você tem. Primeiramente, não, a estrutura não é operação, é relação. Todo mundo vai concordar com isso, não é álgebra. O segundo, onde vai comprar umas brigas com certos matemáticos que vão existir, que eles estão fazendo álgebra, e outros vão falar, não, isso aí não é álgebra, é porque as leis não são equações. Então, as operações que a gente deu nos grupos, a gente conseguiu dar todas as leis deles em forma de equação só. X, parênteses YZ, igual parênteses XY, fecha parênteses Z. Certo? Não tinha existe, implicação, negação, não tinha nenhuma dessas coisas. Mas já a fronteira grande é que a estrutura não é operações aqui. A partir do momento que tem pelo menos uma relação lá, você saiu do terreno da álgebra. Mas as notações, ideias, muitas vezes são parecidas. A gente acabou de ver construção, top-down, bottom-up, sei lá, e a gente vai ter várias ideias parecidas. Agora, eu gostaria de alguém falar para mim qual seria uma coisa que seria inaceitável hoje em dia, com nossa maturidade, terminar essa aulinha de post-its, mesmo que acabou sendo uma aulinha de 8 minutos, sei lá, para essa coisa, sem fazer algo. Quero ideias. Tem 2 respostas que faz sentido alguém falar. Uma as duas são importantes. Uma deveria ser dar uma agonia para todos desde FMC1. A outra era bem mais recente a ideia que comecei a falar sobre isso. André, me deu uma... Por que você não me deixaria sair dessa aula sem falar ainda algo? Não os nuts, os 5, por enquanto, não deve parecer muito Proset. O conjunto dos naturais, e qual o problema se ele é um Proset? Ele é, ok. E qual o problema com isso? Porque eu perguntei qual o problema de eu parar a aula dessa coisa. Eu vou traduzir um pouco o que você falou para fazer sentido com o que estou pensando. Você não queria me deixar sair daqui sem eu dar pelo menos um exemplo de um Proset? Perfeito. Ok. Terceiro motivo. Um exemplo de Proset, os naturais, com qual ordem? Uma menor igual que a gente conhece desde sempre. Ok? Beleza. Exemplo, então temos exemplo. Quero outro motivo que é mais critical. Exemplos não tem obrigação de dar. Posso falar, procure achar. Mas sim.
Por quê? Tá, vou que eu falo mais. O que mais eu preciso fazer? Uma coisa que deveria dar uma agonia desde cedo seria, já que estou introduzindo um novo conceito, um novo mundo, o mundo dos processos, falar o que significa igualdade aqui. Mas se eu não falar isso, eu posso herdar a ideia de igualdade entre quem? Entre os dois tipos de coisas que aparecem dentro de um post. Aqui é um conjunto de algo e aqui é uma relação. Eu sei já responder quando o conjunto são relações. Faz sentido me perguntar se talvez eu vou conseguir achar uma igualdade mais interessante para esse mundo. Por enquanto não vou falar sobre isso. Mas a coisa que eu não falei, e ninguém deveria me deixar sair daqui sem falar, é beleza que agora parece que a gente vai começar a estudar uns bichinhos chamados processos. Eu sei quais são os objetos do meu estudo. O que falta? Eu nunca vou saber do que você está falando se você só falar para mim quais são os objetos dessa terra. As ilhas dessa terra? O que? Estou pensando? Ah? As setas. Os caminhos que podem me levar de um para outro. E agora vou consultar vocês, para terminar aqui a aula, o que vocês acham que seriam as setas, entre aspas, desse mundo? Elas não, no final das contas, vão ser coisas que vão me levar de um post, que eu vou desenhar assim, para um outro post. Pergunta, o que faz sentido que elas deveriam ser? Vamos fechar a aula assim. Ué? Isso é apenas um nome para seta. É como se você falar setas, deveriam ser setas. Ok? Mas é boa porque você está pensando em algo que aconteceu recentemente na nossa vida, que acabamos de chamar aqueles de homomorfismos. Essa deveria ser algum tipo de morfismos também. A pergunta é o que eles deveriam fazer. Sejam influenciados 100% com o nosso primeiro exemplo interessante, ou não tão interessante das funções. Porque elas eram uma função, não estou nem aí sobre nada. Aqui precisam me preocupar com algo. André? Ok, seria então uma F. A F vai ser do conjunto P para o conjunto Q, mas ela não pode ser qualquer. Ela tem uma obrigação de respeitar algo. Eu vou usar a palavra preserva aqui. F, e quero saber o que significa. O que significa? Acha isso? E nome ruim. Isso, obrigado. Continua? Muito bem. Exatamente, ia perguntar exatamente isso. Quais comparações estão acontecendo aqui? Essa comparação aqui acontece no mundo de pé. Esse é um pé, sei lá, grande. E essa é no mundo de quê? Não sei como... Parece os racionais assim que eu escrevi, mas enfim. Ok? Então, essas são... E agora vocês vão me permitir sair dessa turma. Tem só o clicker rapidinho para resolver, para responder. A pergunta eu vou escrever nessa maneira. Tenho duas afirmações aqui. O transitivo do reflexivo da R, fecho sempre, é igual ao reflexivo do transitivo da R. Primeira pergunta é essa. A segunda é, o transitivo do simétrico da R é igual ao simétrico do transitivo da R. Duas perguntas, 1 e 2, e as respostas são A, B, C, D. Apenas a 1, apenas a 2, ambas, nenhuma.
Sim, qual das duas vale? Apenas, ok? Vou escanear aqui, falar os nomes. Vamos aí. Otto, Gabriel, Breno, Matheus, Débora, Jamile, André, Yasmin Pinheiro, Rian, Yasmin Pinheiro de novo, Olive, Yasmin Giordano, Felipe com 2 L's, Heitor, Yuri. Tem algo mais? Ok. 2 pessoas acharam apenas a 1. 6 pessoas apenas a 2. 6 pessoas isso, e ninguém achou nenhum dos dois. A resposta certa é o A. Demonstrem e também achem contra-exemplo para o resto. Até segunda-feira.